Alegria, alegria, começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado comigo pela Rádio Trianon 740 AM, também ao vivaço. Você pode nos ver e nos ouvir pelo gentequefala.com.br. Basta acessar o ícone TV Êxito, que está na barrinha de cima lá no site, e você vai poder nos assistir também ao vivaço, bem como os nossos queridos e ilustres convidados. Eu peço a sua atenção, você que é aposentado, você que é funcionário público, você que tem aí os seus precatórios, você não pode perder o programa de hoje. Não pode, porque o debate vai ser em torno desses assuntos e eu tenho certeza que é de interesse da família brasileira, porque quem não tem alguém próximo que tenha, não é? Se não é funcionário público, tem alguém próximo também que tenha. Então, você vai ficar muito bem informado aqui, junto com os nossos convidados. O Cléo Rodrigues já vai preparar lá a vinheta do telefone do ouvinte, mas enquanto isso, você pega papel e caneta para anotar o nosso número, porque você participa conosco através do telefone do ouvinte e também através da nossa página no Facebook, facebook.com/programa Gente que Fala. Dito tudo isso, deixa eu cumprimentar aqui meus queridos amigos, como o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, doutor Antônio Tutilho. Como vai? Seja bem-vindo. Muito bem, cada vez melhor e principalmente com essa simpatia da Obrigada. Liliane e essa mesa tão seleta que está aqui com o deputado Silvio e o Marcelo, que são grandes amigos nossos. Com certeza. O deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que eu só assisto no Jornal Nacional, né? Esse é atuante, filiado ao PTB. Como vai, deputado? Seja bem-vindo. Tudo bem, Liliane, é um prazer estar com você, estamos às ordens, nossos telespectadores, nossos internautas e todo mundo. Muito obrigada também, desde já, tá morrendo de saudade dele também. Sempre que vem aqui contribui muito aí, esclarecendo sobre os precatórios, o advogado Marcelo Lobo, do PSB. Como vai? Tudo bem, Marcelo? Liliane, graças a Deus, muito bem. Agradeço aí novamente o convite, é sempre um prazer estar com você, ao nosso amigo Fausto Camunha, no programa Gente que Fala, e novamente podendo participar dessa mesa aqui tão boa, tão inteligente, contribuindo um pouco aí, não para buscarmos solução, mas sem dúvida para fustigar, para cutucar, para localizar onde estão os problemas aí que nós podemos auxiliar. Muito bom. E nas horas vagas, se ele quisesse, poderia ser locutor também com esse vozeirão bonitão que ele tem, né? O jornalista Silvio Miceli, diretor de imprensa da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Liliane. Tudo, agradecer o convite, saudar o Tutilho, saudar o Marcelo Lobo, já de grandes lutas. E o nosso querido Arnaldo Faria de Sá, que é um dos parlamentares que mais defende as causas do funcionalismo. E a gente espera contribuir com a discussão de dois assuntos importantes para nós, servidores, a questão dos precatórios alimentares e principalmente a questão da PEC 555. Então, vamos falar já já. Antes eu quero perguntar para o deputado Arnaldo Faria, quantos mandatos já, deputado? 7 mandatos. Só, né? 7. Desde a Constituinte. E o senhor teve como bandeira, claro que atua em outras áreas, né? Mas a gente sabe que a principal é em função dos aposentados, dos servidores públicos. Como que começou essa relação aí de defesa desses segmentos? No processo da Constituinte brasileira, nós tivemos uma luta muito grande em defesa da Previdência Social Pública, que é uma questão que envolve tanto a previdência privada, dos servidores que contribuem nas empresas privadas, como também dos servidores públicos, que agora, lamentavelmente, com o FONPRESP, estão ficando a ver navios. Opa! Já nós vamos entrar nesse assunto. E quem? Como é que as pessoas entram em contato com a sua assessoria lá em Brasília? Porque ele resolve o problema do Brasil inteiro. Ele é de São Paulo, mas o povo o vê como defensor dos funcionários públicos e ele é muito solicitado. Como é que é feita essa triagem de pedidos? Como é que é feito isso? Tem os telefones aqui de São Paulo, é 5011 8285, ou de Brasília, 3215-5929. E pela internet, letra minúscula, dep.arnaldofariadesá.gov.br. E aí você pode ir, com certeza, que ser atendido, viu? Não tem falácia, não. Aquele negócio, não, me procura lá que depois a gente vê. Não, ele não vê depois, não. A assessoria dele, atuante, e ele mais do que eu quero, nunca, viu, Liliane? né? Eu quero dar um testemunho que todas as vezes que nós fizemos qualquer coisa, seja na Associação dos Funcionários Públicos, seja na Confederação atual, nunca o deputado Arnaldo negou
e ele esteve presente em todas as ocasiões, defendendo sempre a posição do servidor público. Por que eu estou falando isso? Não é porque eu estou na presença dele, não. Porque esse programa aqui, viu, deputado, os demais que estão aqui, você que nos acompanha, a gente aqui é uma tribuna livre, graças a Deus. Não é, Marcelo? Você que participa também de bastante tempo conosco. Para dizer o seguinte, quando o político, e eu político hoje é tido, né, como a pecha da sociedade, que tem tanta falcatrua, tanta coisa que a gente noticia, e noticia mesmo. Quando tem um político sério, a gente tem que falar a verdade também. Né? É por isso que ela é livre, porque quando merece o aplauso, a gente dá. Quando merece a vaia também, viu, deputado? Aqui certo, não tem conversa fiada, não. Mas a gente enaltece quem trabalha. Eu tenho vontade, na generalização, às vezes a gente não pode generalizar totalmente, mas é verdade. A maioria das pessoas que atuam na atividade do Congresso Nacional deixam muito a desejar. E é duro a gente dizer isso, mas, infelizmente, agora, nesse escândalo do Cachoeira, vai aparecer senador, deputado, governador, prefeito, um monte de gente aí, tem que apurar mesmo. É uma cachoeira de lama. E eu até gosto. Vamos só falar rapidamente isso, nós já vamos falar da PEC para você aposentado, já vamos falar sobre os precatórios, até dá tempo de você ligar aí para as pessoas. Viu? Ô, Cléo, vamos botar o telefone do ouvinte para o pessoal já anunciar que, inclusive, nós estamos aqui no 740M e também pela internet, gentequefala.com.br. Vamos ao telefone do ouvinte. Cléo? Bom, já ele divulga lá para nós, mas eu quero dizer o seguinte, todo mundo fica aterrorizado, escandalizado, eu fico feliz, porque o que não presta boia, tá? E está vindo tudo aos olhos da justiça e da sociedade. Viu? Desculpa tratar desse termo dessa forma, porque cheira muito mal, entendeu? Certo. Cheira muito mal. Mas eu comemoro quando os grandes veículos dão destaque, não é? Quando todos nós temos a oportunidade de falar aqui, não é, doutor Tuti? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que ser claro, transparente em todas as ocasiões. Fez errado? Que pague a conta lá. Você, como jornalista, o que você acha, Silvio? Eu acho importante, eu acho que a limpeza, infelizmente, ainda não existe. Eu sou descendente de calabreses e o meu avô, já falecido, falava que não existe uma forma de você limpar uma pocilga sem entrar dentro do chiqueiro. Então, infelizmente, faz parte, eu acho que a sociedade aprende muito com isso, porque o brasileiro ele precisa ainda passar, o Arnaldo sabe muito bem disso, ele precisa ainda aprender a votar corretamente, ver que pessoas estão envolvidas efetivamente, não com projetos próprios de poder, mas com projetos de país. Então, toda essa... Às vezes você fica chateado, porque você vê uma sujeira tamanha e é uma sucessão, né? Você começa com um escândalo aqui, passa para outro, mas eu acho que no final de tudo isso, esse sangramento, mesmo que aconteceu com o judiciário, principalmente no começo do ano, acho que esse sangramento em praça pública ele é extremamente salutar para a sociedade. Marcelo Lobo. Eu entendo, assim como vocês, Liliane, que realmente nós estamos vivendo um momento muito importante do Brasil. Acho que pela primeira vez nós estamos podendo sentir que todos os locais de grande corrupção, os corruptores, não só aquelas pessoas que estão do lado do poder público, mas também a iniciativa privada está sendo desvendada, está sendo desmascarada. Ao longo desses últimos 12 meses, 14 meses, nós percebemos que diversos ministros, diversos ministérios que tiveram as suas irregularidades postas à prova, caíram. Eu acredito que nós estamos caminhando para um momento diferenciado. Tem a ver por ser uma presidenta? Eu acho que tem a ver por ser ela especificamente. O que é muito difícil, porque tem a questão no Congresso Nacional, dos apoios, da base, da necessidade de você ter a base e, ao mesmo tempo, você está ferindo esta base na carne, está cortando ela na carne. Agora, ontem, uma matéria da Rede Record me chamou a atenção, que traz mais um componente para essa discussão da corrupção. O veículo de imprensa. Ontem eu tive a oportunidade de ver uma matéria onde uma grande revista, a Veja, tinha uma relação intrínseca com o Cachoeira. Tinha uma relação ali onde o Cachoeira dava para este veículo de comunicação dados que montariam uma matéria que chegaria a um grande escândalo e que, com isso, ele conseguiria cortar cabeças, aquelas cabeças que não, obviamente, lhes interessavam. Então, ou seja, até que ponto
quanto essa situação da corrupção está enraizada na nossa sociedade. Vou te dizer, onde tem ser humano, doutor Tutílio. Eu acho o seguinte... É perigoso porque ali é foco. Liliana, eu acho que no momento, acho que é propício, o deputado já nos falou muitas vezes, o momento é muito propício para participação popular. Eu acho que enquanto o povo fica muito quietinho... Vide a ficha limpa, gente. Nada, Nós não conseguimos. Então, todas as vezes que o povo participou efetivamente, veja Collor, veja ficha limpa, veja direta já, tantas outras coisas, nesse momento eu acho que é o momento do povo. O povo tem que participar. É isso que nós colocamos na PEC 555, quando o servidor público tem que estar atuante, tem que estar presente, tem que estar participando, tem que ir para Brasília, tem que fazer pressão. É isso que o deputado sempre fala e eu concordo plenamente. Ou nós fazemos pressão, ou nós mostramos que nós estamos vivos e nós mostramos a nossa cara e verificar a dignidade do servidor público, ou então não vai acontecer nada. E tem uma coisa, Tutílio, que é importante, e a gente tem que aproveitar os momentos. Sem dúvida. Nesse momento que o governo está tão preocupado com a CPMI do Cachoeira, é hora de a gente lutar para mudar o fator previdenciário, tentar alterar, para fazer aprovar 555, mudar essa questão. Eu acho que o momento é agora, tem que aproveitar, o governo está pressionado, então Perfeito. teve que fazer o trabalho da contrapressão. Qual é a preocupação do governo? É não deixar convocar o governador de Brasília, o Aguinaldo Queiroz, o governador do Rio, Sérgio Cabral, governador de Goiás, o Marconi Perillo. Então, como o governo está preocupado com isso, vamos correr por fora, alterar fator e aprovar 555. Olha, 5081-3782 é o telefone do ouvinte. Deu uma engasgada? Então anote direitinho. 5081-3782. A PEC que nós estamos falando aqui, a PEC 55, ela propõe a extinção da contribuição dos servidores aposentados, prática considerada injusta, que já foi aprovado na reforma da Previdência em 2003. Olha, dia 17 de maio, portanto, será realizada audiência com o objetivo de assegurar o direito dos servidores de ampliarem o debate junto aos parlamentares e à sociedade, buscando, então, apoio fundamental para a aprovação da PEC 555. Muito bem, nós ouvimos o doutor Tutílio, que vai fazer mais essa explanação aqui, mas eu quero ouvir também, você que trabalha diretamente com os aposentados, Silvio, jornalista, nos conte aí a sua visão sobre esse assunto. Bom, a PEC 555, ela corrige um erro, uma aberração que foi infelizmente aprovada quando da reforma da Previdência, né, Arnaldo? Lá 2003. Em 2003, que virou a emenda constitucional número 41, e aí se criou para mim é uma aberração, não tem um outro nome, até eu vou plagiar um grande companheiro nosso, que é o colega Luiz Fux, diretor do Sindifisco Nacional, aqui de São Paulo, que numa das oportunidades a gente está se mobilizando pela PEC 555 há mais de 2 anos já. É uma proposta que foi encaminhada para o Congresso Nacional em 2006. E ele fala para que o nosso telespectador e o nosso ouvinte entenda, porque às vezes o cidadão não tem muita ideia do que é. É mais ou menos como se você comprasse uma casa, pagasse lá o financiamento durante 30 anos, quando você termina de pagar o seu imóvel, que o seu imóvel é seu, aí vem uma lei e fala assim, agora você tem que pagar aluguel para você continuar morando no seu imóvel. Quer dizer, não existe um motivo claro, exceto, obviamente, a malversação de recursos públicos histórica na questão da Previdência e a mentira que se conta que é a Previdência deficitária, que todos nós sabemos que não é. Peraí. Para não perder a oportunidade, a Previdência Social, a Seguridade Social 2011, fechou com superávit de 78 bilhões de reais. Quanto? 78 bilhões de reais. Então, para com essa história de que a Previdência é deficitária, que é mentira. Nós sabemos quem faz isso. Quem faz isso é a Rede Globo. A Rede Globo faz isso, mostra lá uma série de matérias e reportagens especiais, cabelo da grana. No intervalo, vem lá o que vem. Propaganda Brasil Prev, Vitalprev, Bradesprev. Então é o seguinte, quem patrocina Bom Dia Brasil? Banco do Brasil. Quem patrocina Jornal Nacional? Bradesco. Quem patrocina o Jornal da Globo? Itaú. Entenderam? Então esse é o jogo. Previdência não está quebrada
Coisa nenhuma, o cara só ficou palavrão. É porque a gente fica bravo mesmo. E, e aqui mesmo já passaram economistas que disseram isso, porque a outra alegação é o seguinte, que o país está envelhecendo e que com isso não teria, com essa carga toda de novas pessoas aposentadas, não teria condições, inclusive, de aguentar a Previdência essa questão. E até por isso que as privadas crescem assustadoramente, né? Mas o jogo todo é esse, é o jogo de você fazer mais ou menos o que fizeram com a saúde pública nesse país. Saúde pública, no início dos anos 90, foi sucateada, e está sucateada até hoje, para vender a saúde privada. E hoje você tem saúde nem na pública nem na privada. Querem fazer a mesma coisa com Previdência. E Previdência, só lembrar de um detalhe, Tutilo lembra bem que ele, na mesa aqui, é o nível de idade mais elevada. GBOX, CAPEM, Montepio da Família Militar, Montepio disso, Montepio daquilo. Quem recebe alguma coisa disso daí? Ninguém. Nada. E fica por isso mesmo, doutor Marcelo Lobo? Fica por isso mesmo. Agora nós temos que lutar, temos que brigar por isso e a PEC 555 está aí para isso, para reconstituir essa legalidade. É uma coisa realmente absurda. Você imagina que o salário do servidor, além de com o imposto de renda, ter desconto de imposto de renda, ter o desconto previdenciário, soma quase 50% do salário do servidor. Daqui a pouco é melhor você receber o desconto do que o salário, né? O desconto é maior que o salário. Então, quando você diz, fulano ganha 5, ganha 10, ganha nada, ganha Marcelo, 50% veja bem, nós disso. trabalhamos muito contra a aprovação do FUNPRESP. Mas já que o FUNPRESP está aprovado, já é lei, o governo dizia que era um problema de futuro. Com o FUNPRESP acabou o problema de futuro. Então vamos resolver o presente. Para resolver o presente é acabar com essa contribuição previdenciária, que é uma coisa absurda. E o pior de tudo, grande parte do Congresso Nacional não sabe nem o que é isso. Isso que é mais chocante, mais grave. Por isso tem que fazer aquilo que a gente fala, Silvio, junto com o pessoal da Frente Paulista em defesa da 555, estado por estado, tem que ir lá cobrar deputado por deputado para a gente base, tentar mostrar o que é isso. O próprio Marcelo está aqui, lembra muito bem, a PEC dos precatórios, a PEC que foi aprovada, muita gente não sabe de que forma foi aprovada aquela PEC, a PEC do calote. A emenda 62. E tanta prova que é a PEC do calote, que diz que não tem dinheiro, mas no judiciário está sobrando dinheiro para outras coisas, né? Não tem dinheiro para pagar os aposentados, os pensionistas, os chamados precatórios alimentares, e nós sabemos de que forma isso foi aprovado. Você lembra, Marcelo? Jobim, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, que era o guardião da Constituição, inventou essa PEC junto com Renan Calheiros, que era o presidente do Senado. Olha que história absurda. O presidente de um poder que devia cuidar, dar o bote de saída para o presidente do Senado, que interessa para governadores e prefeitos, foi lá aprovar essa maldita PEC do calote. E o deputado Arnaldo Faria de Sá teve um papel muito importante na defesa dos credores. Foi impressionante, testemunho isso, em nome da OAB, a qual tive a oportunidade durante 2 anos de participar dessas reuniões no Congresso Nacional. O deputado que é também hoje o nosso presidente da Comissão dos Advogados no Congresso Nacional, lá não só defende, viu, Liliane, a questão dos servidores, aposentados, pensionistas, mas todos os advogados do Brasil, quando precisam de qualquer coisa, pode bater no gabinete do deputado, que o deputado está lá para auxiliá-los. E faz isso com toda a tranquilidade, com toda a simplicidade, um parlamentar que se destaca e se diferencia dos demais. Ele não só sabe o que significa a PEC 55, como também sabe o que significa a PEC 62, a emenda do calote, todos os outros temas que estão lá em debate no Congresso Nacional. Aí, deputado, então vamos esclarecer o dia a dia do deputado lá em Brasília. Aí chega a pauta para ser debatida, para ser votada. Se não entendo da matéria, como é que faz? Eu vou falar uma coisa... O senhor fica lá ensinando para todo mundo, é isso? Que eu não devia falar, mas infelizmente... Deve falar. Vergonha, mas tem que falar. O cara vota de acordo com o painel lá. O partido tal vota tal, o partido tal vota tal. O cara não sabe nem o que está votando. Acordo de liderança. Absurdo, absurdo. Você está numa votação importante, você esgoelou para defender uma tese como essa questão contrária ao FUNPRESP, chega um deputado, o que está votando? Como é que eu voto isso? Absurdo. É por isso que eu falo que ele tem que fazer essa pressão, estado por estado, para pegar no pé do deputado, para ele saber o que está votando, porque senão a gente acaba, no voto de liderança, como diz aqui o Silvio, a coisa acaba passando. O Silvio foi muito feliz no exemplo dele, né? Que você compra e depois tem que pagar aluguel pelo que você comprou e pagou. Aliás, o exemplo não é meu. Eu quero corroborar com essa ideia e essa colocação do deputado Arnaldo, porque eu fui muito tempo um assessor da Assembleia Legislativa de São Paulo. Fiquei 25 anos lá na Comissão de Finanças e Orçamento
E, na verdade, isto que o deputado falou, em termos nacionais, em São Paulo também é assim que funciona, porque os deputados, muitos e muitos deputados chegavam para mim na hora da votação e diziam, como é que eu voto, sim ou não? O que eu faço? E eu ficava dentro do plenário para poder ajudar os deputados. E o deputado não sabia o que estava votando. É uma calamidade pública. Não sabe ainda. Não sabe, continua não sabendo. Mas voltando, viu, Liliane? Eu acho que, para pegar o gancho do deputado Arnaldo, primeiro que houve uma inconstitucionalidade, e o Marcelo sabe disso, o deputado muito mais, e o Silvio também, por ocasião da PEC 41, já houve uma inconstitucionalidade porque jamais poderia ter sido cobrado do aposentado e do pensionista uma contribuição. O único país do mundo, Liliane, que alguém fica pagando 30, 35, 40, às vezes 45 anos e continua pagando depois de se aposentar. Quer dizer, é um absurdo total. E o grande problema é que o Estado, o deputado já colocou, e eu queria reforçar essa ideia, da mentira, da farsa que o Estado coloca, que o governo coloca em função da Previdência. Houve até, eu costumo colocar no movimento que nós fizemos, no dia 1º de abril, que é o Dia Nacional da Mentira, saiu no Estadão, na Folha de São Paulo, em todos os jornais do Brasil, que havia um rombo incrível na Previdência. A grande mentira e a grande farsa, e o deputado já colocou, eu tenho dados aqui, que pode comprovar, isso não é de hoje, quer dizer, quando o deputado coloca que são 78 bilhões de superávit, não é de hoje, Liliane. Eu tenho aqui dados que foi colocado pela Anfip, que é a Associação dos Fiscais da Previdência, e eles nos ajudam nisso. E isso vem de anos e anos. Eu tenho aqui estatística desde 2005. Em 2005, o superávit foi 77 bilhões. Em 2006, 61 bilhões. Em 2007, 74 bilhões. Em 2008, 66 bilhões. Em 2009, com a crise mundial, caiu para 32 bilhões, ainda com superávit. Em 2010, cresceu para 58 e 2011 fechou com 78 bilhões e meio de superávit, o que é uma coisa monstruosa, e eles vêm aqui, como disse o deputado, dizendo que tem um rombo, que tem um furo. E o pior de tudo isso é que, na verdade, o governo manipula dados. Por que eu digo que ele manipula dados? Ele manipula dados porque ele só coloca a folha de pagamento, contribuição na folha de pagamento. Mas tem outras tantas receitas. PIS, PASEP, COFINS, loterias, o lucro sobre líquidos das empresas. CSL. Então, veja, e ele guarda tudo isso, esconde esses dados para dizer que a Previdência é deficitária. Então, vou fazer a pergunta que o leigo faria, quem está nos ouvindo aí, né? Qual é o número de funcionários públicos aposentados? Eles diriam isso, olha, o número é muito alto e pode entrar, sim, prejudicando a economia e o fluxo de dinheiro da Previdência. O cálculo é mais complexo, Liliane. Não trata-se apenas das questões que estão aposentadas, as pessoas que estão aposentadas Não, mas o hoje. argumento deles é que tem que continuar contribuindo por causa do problema da Previdência, então o contra-argumento seria esse também. Sim, mas você tem aquelas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora. Essas pessoas continuarão a exercer as suas atividades profissionais por mais de 30 anos. E com uma outra situação, os direitos dos trabalhadores que ingressam hoje no serviço público não são os mesmos daqueles que ingressaram há 20, 30 anos atrás. Já houve uma readequação desse cenário, o que implica, ao realizar os cálculos atuariais, que este fator previdenciário, aliás, Mito, já estou confundindo aqui programa, é o próximo. E esta contribuição dos inativos, se ela for excluída não vai atrapalhar no futuro. Entendi. Não vai atrapalhar no Muito futuro. pelo contrário. O governo podia até usar esse argumento aí, que era falacioso, era enganoso, mas com a aprovação do FONPRESP acabou o argumento deles. Não existe mais. Claro. Não tem mais. Claro. E sem argumento, então, você tem... Por que esse programa está acontecendo?
porque a gente fala pela Rádio 740 AM, Trianon, e pela internet. E fica na internet esse programa, porque você tem tempo ainda de se mobilizar, 10 dias ainda pela frente, não é isso? Para fazer todos terem consciência. Nós estamos diante aqui do deputado sério, do advogado, do jornalista, doutor Tutílio, como servidor público e liderança que ocupou várias vezes, né, doutor Tutílio, junto à Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a Confederação, são pessoas que estão realmente inteiradas sobre o assunto. E como é que as pessoas podem se movimentar em torno disso e esclarecer? Através dos programas como o nosso, que, graças a Deus, é isento. A gente não ganha dinheiro, viu? Mas também a gente é honesto. Porque todas aí estão tudo com superávit. Vamos lá, doutor Mas tem Tutílio. uma coisa, acho que o site da Confederação Nacional de Servidores Públicos tem todo o elenco de reuniões, de participações, de pressões que a gente tem que fazer, porque se não pegar no pé, a gente vai ter dificuldade de aprovar essa PEC. Lembra de um detalhe, inclusive, o Tutílio acompanhou a tramitação junto com o Silvio Mizzelli da Comissão Especial, o relator era o deputado Luiz Alberto do PT, e ele era contra a extinção. Então, nós conseguimos derrotar o relatório dele, aprovar um relatório alternativo para a gente poder ir a plenário e tentar acabar com a 555. Na batalha há bastante tempo. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que procurar quem, doutor Tutílio? Quem está nos ouvindo aí? Vai ter alguma marcha até Brasília? Como é que vai acontecer esse movimento? Nós estamos fazendo o seguinte movimento. Primeiro, São Paulo sempre foi o líder dos movimentos e continua sendo. São Paulo já fez um grande movimento capitaneado pelo deputado Arnaldo em Brasília. Nós lotamos um auditório em Brasília. No Senado, ano passado. Foi no ano passado. Da PEC 270 dos Agora, inválidos. nós fizemos um grande movimento pela Confederação Nacional no dia 16 de abril. Colocamos 500 pessoas no auditório do CPP, o Centro do Professorado Paulista. O deputado esteve lá, alguns deputados federais, alguns estaduais, alguns vereadores. E o movimento cresce, né? Então, eu fiz um seminário da Confederação, o deputado também esteve lá. Quando eu coloquei para todas as vinculadas nossas de todo o Brasil, que é isso que o deputado falou, nós temos que colocar Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, enfim, Goiás. Tutílio, você falou do seminário, você lembra que o seminário, tanto o economista quanto a jornalista, não conheciam profundamente a questão e defenderam a posição do governo. Você lembra disso? É verdade. O Raul Veloso verdade. e a Eliane Cantanhede. É verdade. Então, o que nós estamos propondo? Que também cada lugar do Brasil faça esse movimento. Claro. E ele lá no Rio, lá em Pernambuco, lá em Goiás, tem que fazer, e nós vamos até lá e vamos fazer novamente em Brasília. Cada um tem que falar com o seu deputado. E aqui em São Paulo, pode ligar para a Confederação. Nós estamos à disposição. O telefone da Confederação é 3105-7940. Pode ligar para lá, estamos à disposição. Ou então entra no nosso site, nós temos um site da Confederação com todas as informações, cnsp.org.br, para movimentar, para fazer com que o povo participe. O servidor não pode ficar parado. O servidor tem que participar. O servidor tem que contribuir. Nós temos que nos diferenciar daqueles que só reclamam. Nós não só reclamamos, mas nós participamos. Nós temos que fazer a diferença. Esse é o Mais grande ainda, você precisa esclarecer para o seu deputado. Agora é Eu queria dar importante, uma outra- também, Tutílio, que desculpa interromper, mas só para não perder a linha de raciocínio. É importante a participação do servidor da ativa nessa luta. Claro, porque ele Lógico, também será aposentado um dia. Porque muitas vezes, e apenas para complementar, você passou o e-mail da CNSP, que é cnsp@cnsp.org.br. Deixa eu passar o meu também, que eu falei errado na hora. Tudo letra minúscula, dep, Arnaldo Faria de Sá, @câmara.gov.br. Você falou ali, me lembrei. E o site da Confederação é o www.cnsp.org.br. É muito importante a participação do servidor da ativa, porque é uma coisa até meio estranha ter que explicar. Mas, por vezes, às vezes a gente tenta lutar e o servidor da ativa falando assim, mas isso daí é o aposentado, eu ainda tenho muitos anos pela frente, mas assim, você tem que começar a lutar agora, porque se Deus não caçar o mandato antes, naturalmente as pessoas vão acabar se aposentando. Então é importante,
mesmo que o servidor da ativa não tenha a mesma disponibilidade de tempo que o servidor aposentado certamente tem, mas ele pode também fazer exercício de pressão junto ao deputado na sua base, vereador também. Claro. É muito importante nas câmaras municipais, porque todo vereador tem o seu deputado estadual, tem o seu deputado federal de referência. Então, é importante que o servidor da ativa... E esse é um também, ano eleitoral, né? Sim. E o servidor da ativa, ele precisa também encampar essa luta, porque é o que eu falei e repito, se não caçarem o mandato dele, se Deus não caçar o mandato dele antes, certamente ele vai se aposentar. Dar uma sugestão também aí para os nossos ouvintes, para as pessoas, principalmente que estão aí acompanhando pela internet, e lembrar que hoje este novo veículo está fazendo a movimentação do Brasil. As últimas marchas contra a corrupção, São Paulo, Brasília, Minas, Rio... O agendamento todo por iniciativa das redes sociais, Perfeito, é verdade. redes sociais, a internet, ou seja, criou-se uma nova... Primavera Árabe. Exatamente. Ou seja, nós estamos agora no programa de TV pela internet, o veículo é isso, todos os dados e informações já foram apresentados aí pelos senhores que disponibilizaram esse site. Basta que você, que está sendo tungado na tua aposentadoria, na tua pensão, em 11% ao mês, comece a agir. Chame atenção, mande e-mail para o seu deputado. Eu tenho certeza, deputado, que seus assessores que estão lá estão recebendo essas manifestações. Os deputados e senadores recebem essa informação e falam, deputado, está aqui, lá da tua cidade, fulano, beltrano, ciclano, já se pronunciaram. Claro, como é que é? Claro. Não vão votar em você se você votar contra a PEC 555. Então, acho que a internet é, sim, um grande veículo e deve ser usado nesse momento. Doutor Marcelo Lobo fala bonito, né? Ele fala tungado. Na minha terra é outra coisa, outro nome. Quando você toma dinheiro que não te pertence, na minha terra tem outro nome. Ele fala, não, estão tungando você, funcionário. Pelo amor de Deus. 5081-3782 é o telefone do ouvinte. Você que está chegando agora, você pode também acessar o gentequefala.com.br no ícone TV Êxito e vai nos ouvir, nos assistir ao vivo. Vamos ao telefone do ouvinte, Cléo Rodrigues. Muito bem, o Cícero Duarte participa conosco, ele é do bairro de Itapevi, para o deputado Arnaldo Faria de Sá. Admiro sua postura assim que comecei a acompanhar sua trajetória nos anos 90. Que novo mecanismo a nossa justiça brasileira poderia exercer para repatriar o dinheiro que está na mão dos políticos corruptos? Lembrando que, se fôssemos usar a lei de Moisés, os corruptos deveriam devolver 4 vezes. Olha, eu acho que é uma lei melhor ainda. Cortar a mão dos ladrões. Essa é Cortar a mão é a melhor coisa. E, logicamente, já existe mecanismo, através do Ministério Público da União, Ministério Público Estadual, de fazer a recuperação dos dinheiros extraviados. Já existe, sim. Nós temos uma grande articulação, só precisa andar mais rápido, porque a hora que eles metem a mão de montão. E nós devolução pouco a pouco. O que ia ter de Vênus de Milo andando aí sem as mãos pela cidade? Tem que fazer isso. Acho que nosso amigo lá de Itapevi tem razão. Não tem que dar colher para ninguém, não. O Jaime do Jardim Bom Filholi participa conosco. A pergunta é para o doutor Marcelo Lobo. Existem no Supremo mais de 500 pedidos de intervenção do Estado de São Paulo por falta de pagamento de precatórios alimentares. Por que o presidente do Supremo Tribunal Federal não utiliza a sua caneta, que pode ser até uma prosaica bique, para determinar que se cumpra a Constituição? O Jaime tem total razão, e foi ali que o calote começou, né? Num determinado momento, o Supremo colocou em votação o pedido de intervenção aqui no Estado de São Paulo, e o Supremo disse que não era caso de se intervir porque não tinha dinheiro, e que o Estado não pagava porque o Estado não podia, e não porque não queria. E aí obrigou-se as pessoas a comprovarem que efetivamente o Estado não queria pagar para que pudesse ser decretada a intervenção. Mas aquela situação do Supremo é outra. Hoje os ministros são outros, hoje a legislação, a Constituição que está em vigor é uma outra. E nós entramos no Supremo Tribunal Federal, quando eu digo nós, a Ordem dos Advogados do Brasil, a qual faço parte da Comissão Nacional dos Precatórios, com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a PEC do calote.
O relator é o atual presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, que já deu o seu relatório e falou que é um absurdo, que ela é sim a PEC do calote, que tudo que foi feito ali, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado, foi feito de forma absolutamente ferindo as regras, inclusive regimentais do Senado Federal, e que aquilo tem que mudar. Nós vamos agora, marcamos já com o presidente Ofir, uma reunião com o presidente do Supremo, Aires Brito, para pedir a reinclusão em pauta dessa PEC. Agora depende dele, né? Depende, no caso específico dessa DIN, depende dele e do ministro que está com pedido de vista, que é o ministro Fux. O ministro Fux tem que devolver o processo à mesa e aí vai ser novamente votado. E a vantagem é que ele foi o relator e foi favorável a essa DIN, né? Totalmente favorável, acolheu todos os nossos argumentos, inclusive com referência aos juros. Essa semana houve uma mudança da forma de pagamento da poupança, que o governo quer de novo jogar lá dentro e dizer o seguinte, os precatórios agora já não vão mais ser atualizados da forma como Marcelo, deveriam. você que trabalha nessa área, por que não tem dinheiro para pagar os precatórios? Tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Não, dizem, não tem dinheiro para pagar os precatórios, tem tanto dinheiro para pagar todo o pessoal do judiciário que recebe essas antecipações, esses adiantamentos. No caso deles, não foi precatório, eles sabiam que pelo precatório não ia sair, então eles receberam de forma administrativa. Via administrativa, né? e antecipada, usando o poder da caneta. Eu sou do judiciário. Serve para eles e não serve e conheço muito bem a história. Tem um precatório? Liliane, Exatamente. eu queria só Doutor pela oportunidade, isso que o doutor Marcelo coloca, a Confederação Nacional também entrou com uma ação através do nosso diretor jurídico, o Júlio Bonafonte. Nós estamos com uma ação contra essa PEC dos precatórios, que tem uma série de inconstitucionalidade e ele está realmente, toda semana, o Júlio está em Brasília acompanhando. Ele fez, inclusive, o ano passado, uma sustentação oral no Supremo. Fez uma sustentação oral lá no Supremo e nós queremos realmente debater exatamente esse assunto Tilo, que é não importante. podemos esquecer de lembrar também que tem um grupo do Rio Grande do Sul chamado as Tricoteiras, que trabalharam muito contra essa PEC. É verdade. E que elas morreram naquele acidente da TAM aqui em São Paulo. Elas estavam vindo do Rio Grande do Sul, escala São Paulo, para ir para Brasília fazer manifesto contra a aprovação dessa PEC e morreram as tricoteiras gaúchas aqui naquele acidente da TAM em São Paulo. Exatamente. Eu queria aproveitar, já falando dessa história de precatório, você está mais duas situações. Hoje no jornal tem mais uma informação de que o governo do estado quer pagar os precatórios através do leilão. Isso é outro absurdo. Nós temos trabalhado contra essa história do leilão. Eu faço parte da comissão que discute no Tribunal de Justiça e com a Procuradoria-Geral do Estado. Leilão é tirar dinheiro do servidor. E não é viável, nem do ponto de vista jurídico, E outra nem do coisa, ponto de vista prático. no paralelo dessa história do leilão, tem alguns escritórios aí, lamentavelmente, comprando precatório a preço de banana. Eu queria que a OAB tomasse providência, porque nesses escritórios tinha advogado metido no meio. Não, Tem razão, e fiz, viu, deputado, através da nossa comissão, fiz um levantamento, fizemos uma denúncia ao Ministério Público, porque a compra do precatório simplesmente, ela é permitida, não é problema. O problema é que mentem para o credor. Né? Sim, Eles mentem. Eles viram para a Liliane e falaram assim, Liliane, você sabia que você tinha aqui R$100 mil para receber? Eu te pago 30, você fica feliz na mão. Só que você não tinha 100, você tinha 200, 300, 400. Ele não acompanha a valorização. Ele não demonstra essa venda eu queria colocar uma coisa importante Mas também. o pior, isso chama a atenção do Marcelo, o pior que tem advogado metido no meio dessa compra de precatório. Temos que responsabilizá-los perante a Comissão de Ética da OAB. Já fiz também. Inclusive, no mesmo oportunidade que mandamos ao Ministério Público, que abriu um inquérito policial, também mandamos à Comissão de Ética, a relação nominal de todos os advogados que têm praticado isso. Inclusive com cópias. Então eu vou mais a fundo. Se ele está comprando algo, né, que está morto, não é? Porque não paga para quem deve, não aí tá ele morto, fala. Não é bem assim. Então, é isso que eu quero ouvir. Mas ele disse eu que quero tá te ouvir. morto. Ele disse que está morto? Que vantagem Maria leva nisso? Explica pra gente. Vamos lá. Não é bem assim. Não está morto. Tem muita gente recebendo. Vou dar um exemplo em termos de números para vocês. Hoje em dia, o governo do estado só deve para alimentar. Os empreiteiros, as grandes... Esses receberam tudo. Esse recebe. Puseram tudo no bolso. Nas vésperas do encerramento do governo anterior, foram pagos 2,5 bilhões para os credores não alimentares. Até porque está na Constituição, né, Marcelo? Emenda 30. Mesmo depois de ter sido aprovada a PEC do calote, deputado. E a ordem cronológica, Ou seja, Marcelo? a PEC do calote já estava em vigor,
O governador foi lá e pagou os não alimentares. Sim. Quitou. Hoje, a E a ordem dívida cronológica? É isso que eu estou colocando. pagou os não alimentares porque estava na ordem cronológica deles. Estava correto. Mas ele poderia ter incluído esse grupo Agora, também na PEC do calote. Tem uma coisa que nós precisamos também, além de culpar o governo, culpar também o judiciário. Porque o governo tem feito o depósito do dinheiro no judiciário e tem uma comissão que tem que fazer isso daí e que uma coisa não está andando lá. Não. Eles que não entendem, mas o dinheiro fica lá. E quando fica lá, fica rendendo juro para o TJ. Para o Não, TJ. não para o governo. Esse é o mais o dinheiro grave. é precatório. Esse é o mais grave. Esse Esse é é o mais pior. grave. Esse é o mais grave. judiciário está ganhando dinheiro em cima do não pagamento de precatório Então. do dinheiro que já está lá. É isso aí, deputado. Mas tá como acompanhando. assim? Tá Ele vendo fica quando com esse quando o juro? deputado sabe o que É está assim. acontecendo, Meu Deus tá do vendo, céu. Liliane, como é que é? Ele não precisa estar em Brasília É. para saber o que está acontecendo lá e cá. Está por dentro de tudo, e é fato. Nós tivemos aqui, trouxemos a Corregedora Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, que veio efetivamente ao Tribunal de Justiça saber o que estava acontecendo. Foi um momento de estresse, né? Todas as questões dos desembargadores estavam à baila, o Supremo estava julgando a possibilidade ou não do CNJ fazer essa verificação, ela veio e entrou. E ela entrou através dos precatórios. Com isso, nós conseguimos fazer com que o Tribunal de Justiça sofresse um choque de gestão. Conseguiu-se espaço físico, conseguiu-se computador, conseguiu-se recursos humanos. Marcelo, Nesses... só pela oportunidade. O Ivan Sartori, atual presidente, não tem culpa. Ele herdou essa situação. Perfeito. É e verdade. ele tem dado a resposta. E ele tem nos É por isso que eu respondido. estou ressalvando o Ivan Exatamente. É verdade. E o Ivan Sartori tem nos respondido e dos últimos 30 dias já foram efetivamente pagos mais de 200 milhões de reais só de precatórios alimentares para os servidores do Estado de São Paulo. Ou seja, essa gestão que começou na metade, em janeiro praticamente, de lá para cá, reestruturou o departamento de precatórios e também reestruturou o setor de execução. Ou seja, do ponto de vista administrativo, nós estamos conseguindo fazer com que essas pessoas Eu queria, recebam. pela oportunidade, Marcelo, eu queria também dizer que o governador Geraldo Alckmin prometeu para o nosso diretor jurídico, Júlio Bonafonte, que não faria leilão. E, na verdade, não está cumprindo porque eles estão querendo fazer leilão, que é um aviltamento ao que o servidor tem que receber. O leilão é um aviltamento, é incrível, porque você perde 40%, 50%, 60%, às vezes 80% daquilo que você tem direito. A nossa proposta, a nossa sugestão para isso é que seja feita a conciliação. Conciliação está dentro da nossa cultura jurídica, sim. faz parte dos dia a dia dos nossos tribunais. É isso que nós queremos, nós levamos isso ao governador, levamos isso ao Conciliação com procurador-geral. o próprio, né? Sem terceiro no meio, né? Não, direto, entre o advogado da causa, a parte, e o outro lado, o governo. Sem o comprador de precatório. Agora, aproveitar, deixa eu contar mais uma novidade para os senhores. E depois eu já queria que- fazer uma reminiscência histórica a respeito dos precatórios para a gente ver que tudo está interligado. Vamos lá. Mas falar um pouco dessa questão previdenciária também. Pois os senhores sabem que o governo do Estado, além de não pagar ou pagar pouco para os precatórios, pagar menos do que deve, além de tungar os servidores, ou como Tungar é lei- roubar. É roubar, esse é o verbo. Meter a mão no nosso bolso. na contribuição previdenciária, quer ter uma parte patronal. Os senhores sabem. Da mesma forma que o servidor contribui com a sua previdência, o patrão também tem a obrigação de contribuir com o seu lado. No caso do governo do Estado de São Paulo, essa parte é mais 11%. Ou seja, 11% que deveria entrar na Previdência para aqueles casos que foram pagos os precatórios, quem deveria aportar era o governo do Estado. Ele não quer. Você sabe de onde ele quer tirar, deputado? Quer tirar exatamente dos precatórios. Aqui para eles. Olha que loucura! Ou seja, além de pagar menos, o servidor vai ter o desconto de parte do imposto de renda. Nós tivemos uma vitória muito grande nessa situação. Vai ter que descontar seus 11% da Previdência e a parte patronal, ele quer que saia também dessa conta de precatório. Absurdo. Isso é o fim. Para não perder a oportunidade, você lembrou de um detalhe? Quando a pessoa recebe o atrasado, ela recebe o acumulado. Então ela tem o desconto de imposto de renda. Na hora de fazer a sua declaração, você faz o desmembramento.
Se você É isso. desmembrar, você vai ter o direito de receber devolução daquele imposto de renda que foi descontado de você, porque no mês a mês você não teria imposto de renda. No acumulado você tem imposto de renda. Desconta na fonte. Na hora de fazer a declaração de imposto de renda, cuidado. Faça o desmembramento mês a mês. Já tem campo para isso na própria declaração de imposto de renda. O Leão não admitia isso, mas conseguimos fazer na declaração desse ano já constar o desmembramento e você pode ter direito à devolução. Se você entra com a declaração de imposto de renda, tendo recebido o precatório e não fez o desmembramento, pode fazer a retificadora sem tomar prejuízo. Mas será que isso pode retroagir? Porque Deputado se começou antenado agora, é outra né, coisa, deputado? Liliane. Pode fazer. retroagir? Pode Né? retroagir. Porque ele pode ter feito isso em anos Deputado passados. antenado, Liliane, é outra coisa. O Petrúcio, esse estuda, ele era tido com aquele aluno na escola, sabe? Que todo mundo apontava como o que mais estudava, né? Trouxe para a vida dele, para a vida pública, que é assim que a gente tem que eleger os É o nossos CDF representantes. da Câmara Não é dos assim? Deputados. Ah, mas assim que a gente Deputado, gosta. uma outra boa novidade, então, Ainda já bem. que tocou na questão de pagamento de precatório, imposto de renda, realmente... É boa notícia? Outra boa notícia. Ah, então tá bom, vamos lá. E olha, com o aval aqui do TJ, Ivan Sartori e o desembargador Vinícius Salles. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que não se cobra imposto de renda sobre os juros. Ou seja, isso dá uma diferença brutal para a gente. A nosso favor. 30%. Do imposto. E o TJ definiu isso. Não se cobra imposto de renda sobre os juros desses precatórios. Ou seja, não vai se pagar mais aquele 27,5%. Vai se pagar agora uma parcela muito pequena, porque além desse desconto mensal que o deputado falou, ainda não pode ser incluído os juros desses precatórios. Ou seja, isso Não é renda tudo tributável. não é renda tributável. Ou seja, quando a pessoa vai negociar o precatório, ele tem que saber de tudo isso. Claro. Ele não pode ser mal informado ou desinformado. Marcelo, é por isso que eu fico preocupado e queria cumprimentar você publicamente por essa representação no Conselho de Ética do Ministério Público, que às vezes tem advogado que omite tudo isso para ganhar mais em cima do próprio cliente. Absurdo. E uma reminiscência histórica a respeito dos precatórios, rapidinho. O Marcelo falou do julgamento que foi feito no Supremo Tribunal Federal do Estado de São Paulo. Isso foi em 2003. O Supremo Tribunal Federal era presidido pelo ministro Marco Aurélio Mello. E justamente quem fez a defesa, dizendo que não adiantava nomear o interventor para o Estado de São Paulo. Ele estava lá, nós estávamos lá, que não adiantava nomear um interventor para o Estado de São Paulo, porque ainda que se nomeasse o interventor, ele não ia trazer dinheiro para pagar os precatórios, foi o ministro Gilmar Mendes, que é o gestor da PEC do calote, depois com o senador Renan Calheiros. Bom, Não, tudo se o explica. primeiro foi o Jobim. Nelson É, Jobim. Primeiro foi o Jobim. O Petrúcio... Não, só lembra uma coisa. A gente critica muito o governo do Estado, mas não é só o governo do Estado, não. Tem várias prefeituras que também estão... Eu me lembro de prefeitura. São Paulo, Capital. Diadema, Mauá... Todos estavam ávidos para aprovação da PEC dos precatórios para fugir da sua responsabilidade. A gente fala muito de governo de estado, a gente esquecendo de grandes prefeituras de São Paulo e de outros estados que também pegaram carona na PEC do calote. E muitas desse calote, deputado, foi feito exatamente porque se usou de forma errada o dinheiro da Previdência que os servidores descontavam. Pegava-se o dinheiro, por exemplo, do Instituto de Previdência Municipal, dinheiro do IPESP, para fazer obras, para pagar conta. má que não versação, era. né? A má versação. lembra O de uma IPESP, coisa, falando de Marcelo? IPESP, deputado, Não, só para não perder a oportunidade, Sim. do que eu tô falando, o STF não determinava a intervenção em São Paulo, mas o TJ de São Paulo decretava intervenção nas prefeituras. Sem dúvida. Então, quer dizer, Isso. o TJ fazia sua parte nisso aí, por isso que as prefeituras de São Paulo andaram correndo no sentido de aprovar a PEC. nós mas contratamos, o STF não fazia viu, isso. Liliane, nós contratamos um atuário para verificar quanto o governo nos devia. E, na verdade, o governo nos deve 85 bilhões no tempo em que ele retirou da nossa Previdência, porque nós pagávamos, e como ninguém no início recebia aposentadoria, ele retirou para tudo que é coisa, menos para guardar para Tem aposentadoria. até prédio de e fórum agora ele vai construído. dizer, está furada e o culpado é o servidor Não, público. Tem não, até não. prédio, tem até prédio eu de fazer. fórum Prédio, construído claro. com o dinheiro Tá do cheio de IPESP. terreno abandonado por aí, que é do IPESP, Claro. que é do INSS. Sim, a sim, favela sim. de Heliópolis é em cima de terreno que era do INSS, entendeu? Quer dizer, aqueles campos de futebol todo que tinha ali, é tudo do INSS. Ali na Tancredo Neves ali, aquela área é tudo do IPESP abandonada. Sim, sim. Fazer E sem mais um considerar, reconhecimento ô ao Lobo, deputado antes de encerrar o programa. não, e sem considerar, e você colocou
bem esse problema, e a nossa a colocação lá no Supremo e a ação é porque diminuíram, porque você, quando demora, você tem um valor para corrigir. E eles alteraram esse valor para que se pagasse menos, verdade? Verdade. Pois tem é. razão. Como é que pode ser isso? Agora, Tutílio, eu quero dizer fazer uma nova homenagem ao deputado, lembrando aí a sua atuação lá durante a emenda do calote, durante a aprovação da emenda do calote. Hoje, uma das pessoas que recebe é o idoso e o portador de doença grave. Graças a Deus. Sim, ainda bem. Ou seja, aquela pessoa que tem mais de 60 anos, aquela pessoa que está com problema de saúde, recebe uma parcela do seu precatório. E isso se deu porque houve uma emenda àquela Constituição, uma emenda àquela discussão do deputado Arnaldo Faria de Sá. Então, ou seja, esses valores que hoje estão sendo pagos são devidos, você que está recebendo, que o seu advogado falou, olha, ainda não paguei, mas vou te pagar, espera mais alguns meses. O senhor deve ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Olha aí, o Petrúcio de Araújo, de Campos Elíseos, Obrigado, fala Marcelo. assim, ó. Tenho precatórios para receber que foram depositados judicialmente há 1 ano. O advogado está me enrolando. O que está acontecendo, hein? O que posso fazer? Marcelo, Precisamos ver se é isso mesmo. Primeiro precisamos ver se o advogado está enrolando. Porque tem o advogado que enrola? Tem. Tem. É exceção? É. Mas tem. Mas o grande problema é burocrático interno do Tribunal de se ele Justiça. mandar o nome do processo, Marcelo, o Marcelo pode levantar. Posso levantar. Perfeito. Vou lhe mandar então o meu e-mail, é o falecom@marcelolobo.com.br. falecom@marcelolobo.com.br. A Aparecida do bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo, fala assim, quer ver, ó, tenho 75 anos e estou divorciada há 5 do meu marido. Foi julgado na justiça e ele foi condenado a pagar pensão para mim. Até hoje ele não pagou nada e ainda recorre. O que ela deve fazer? Tem que pedir a prisão. Tem que pedir a prisão, porque esse é um dos casos em que é possível a decretação da prisão, porque é a falta de pagamento de pensão alimentícia. A Fátima do Butantã... Na verdade, no caso dela, ela precisa de antecipação de tutela, porque está recorrendo e está procrastinando. Ela precisa de antecipação de tutela para gerar o que você falou. Tá aí o meu deputado colega me corrigindo. Olha aí a Fátima do Butantã para o doutor Antônio Tutilho. Ele fala assim, ó, por que as entidades de classe do funcionalismo público não elegem um número grande de deputados como representantes, hein? É o nosso sonho. Fátima, obrigado pela pergunta, mas olha, é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo e eu luto muito por isso, só que o grande problema é o próprio servidor público, sabe por quê? Porque ele não é unido. Na verdade, a gente lança... Nós deveríamos ter uma bancada igual ao deputado Arnaldo Faria de Sá para ajudá-lo, porque ele é muito sozinho lá. Mas, na verdade, o que acontece? Todo mundo quer colocar alguém. Eu coloco alguém no Legislativo, alguém que é candidato no Judiciário, alguém dos professores, alguém da polícia, alguém de qualquer área. Só que a maioria não é eleita. Nós fizemos isso na Associação dos Funcionários Públicos, colocamos um candidato a deputado federal e outro a deputado estadual. Nós tínhamos, na ocasião, 240 mil associados, que daria para eleger uma montanha de deputados. Sabe quanto nós tivemos de voto, tanto para deputado estadual como para federal? 7 mil votos. Então, falta união, falta verificar quem são os melhores dentro do servidor público para esse, sim, ser eleito e ajudar o deputado dentro da luta no Legislativo. Não, dizer que tem um deputado federal que é ligado aos servidores, que é o Dado. Que é o Dado, sem dúvida. Que é da área fiscal dos fiscais. Não, e falar para você também, que votou no Tiririca, lembra do Tiririca? Né? Agora você para ele na rua e explica para ele o que nós estamos falando, tá bom? Que diz respeito a toda... Eu fico brava. E não só para os deputados, agora nós temos eleições municipais. É importante. Exatamente. Se você tiver o seu vereador lá trabalhando por você, em todas essas cidades, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer pressão. Até porque o vereador eleito agora para 2013, né, Marcelo, em tese, ele vai pensar em voos mais altos. Então é importante... Ou apoia um deputado Sim, e é importante que os nossos colegas do funcionalismo, infelizmente existe essa desunião, né, Tutílio? Recentemente no nosso seminário, agora em abril, nós somos 15 milhões de servidores públicos em todo o país. Dava até para eleger o presidente da República, guardadas as devidas proporções. Mas a questão é assim, eu acho que existe a necessidade do envolvimento, porque é aquela velha história, né? Dizer que eu não gosto de política, política é um negócio sujo, só que quem gosta está fazendo política e está
de uma certa forma, Só prejudicando lembrar nossos servidores. do senador Demóstenes, né? Ele é procurador do estado de Goiás, é funcionário público e, lamentavelmente, está aí deixando todo mundo envergonhado, que ele que virou o senador Cachoeira. Olha aí, o Gerson do Ipiranga, para você, Silvio. Pergunta assim, ó, qual será o futuro do jornal impresso diário, principalmente com a grande competição predatória da televisão? Eu vejo com ressalvas. Eu acho que o jornal impresso, ele não vejo essa história. Muita gente diz que o jornal impresso vai Há 10 acabar. anos já diziam que ia acabar, né? Por conta da... Eu acho que vai se adaptando. Eu acho que um dos grandes veículos que diziam que ia acabar era o rádio, né? O rádio já... A morte do rádio já foi decretada 30 vezes. Quando surgiu a televisão, depois quando surgiu o videocassete, a fita cassete, depois a internet. Eu acho que os meios eles vão se adaptando. Agora, uma coisa é certa. A internet, as redes sociais e a internet como um todo, ela tem equilibrado essas relações desiguais da mídia hegemônica, que, como o Arnaldo já falou aqui no começo do programa, é essa mesma mídia que vende um déficit da Previdência que efetivamente não existe. Dá nome, meu. Rádio então, TV Globo, dá nome. Não é só a Globo, né? A Globo, a Folha, a Veja, enfim. O Estadão. Mas a etc. questão, eu acho que nós Mas rádio não acabou e não vai acabar, não. Viu? Não, rádio não acaba nunca. Por favor, né, Impressa gente? também não. Eu Eu acho- mesmo tenho iPad, isso e aquilo, papapá, mas eu não Faz consigo uso, ler o né? jornal sem tiver com o papel impresso. Tem um amigo meu italiano lá na Moca, eu sou da Moca, que ele fala assim, jornal impresso não acaba nunca porque não dá para levar o computador para o banheiro. Então, enquanto isso... Hoje já dá, hoje já dá. Acredito. O Jorge, do bairro do Cambuci, pergunta para o deputado Arnaldo Faria de Sá qual é a sua avaliação sobre a administração do falecido prefeito Pita. Olha, lamentavelmente, ele se perdeu na administração por causa de briga familiar, levou isso para dentro da prefeitura e só terminou o mandato porque eu aceitei assumir a Secretaria do Governo, senão não teria nem terminado o mandato. Muito bem, gente. Olha, nós temos que concluir, mas antes convocar você para ficar atento aí à PEC 555, dessa manifestação que deve acontecer partindo por todos aqueles, né? Quantos são funcionários públicos no Brasil? 15 milhões. 15 milhões, pelo Só amor no de estado Deus. de São Paulo nós temos aí aproximadamente 1.400.000. 1 milhão e 400. Então tá na hora de acordar, porque o interesse é de vocês, para que o deputado Arnaldo Faria de Sá possa, né, representá-los lá e ajudar de alguma forma, porque uma andorinha só também não faz verão, né, deputado? Precisa realmente a movimentação de todos nós. Eu já consegui aprovar o relatório, vamos aprovar dentro do plenário agora. Muito bem. Mais uma vez, o nosso carinho, nosso abraço, viu, doutor Tutílio? Obrigada pela participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Hoje teria muito mais coisas para dizer sobre renúncias que o governo faz, sobre DRU, que na verdade o deputado conhece bem, retirando coisas que estão gravadas para a Previdência e são retiradas. Então, acho que nos próximos programas ainda vamos falar muito sobre a PEC 555. Não esgotamos o assunto, Muito doutor obrigado Marcelo pelo Lobo. convite. Obrigada, doutor Tutílio. Obrigada. Liliane, é um enorme prazer realmente estar aqui de novo com vocês, conhecer aqui esse novo estúdio. Gostou? Lindo, maravilhoso. Que bom. Muito parabéns para você. Agradecer aí ao meu amigo Fausto Camunha e parabenizar mais uma vez aí a seleta mesa aí que tivemos a oportunidade de discutir esses temas muito importantes. Silvio Obrigado. Miceli, muito obrigada. Obrigado, Liliane. Obrigado ao Fausto também. Obrigado, Antônio Tutílio, Marcelo, o deputado Arnaldo Faria de Sá. E dizer que a luta continua. A frase é velha, mas o efeito continua o mesmo. Ai, deputado Arnaldo Faria de Sá, por favor, que Deus dê muita saúde ao senhor, muita energia para lutar aí por nós, viu? Obrigado, e para honrar Liliane. a sua classe. Obrigado, um abraço para o Fausto Camunha também. E dizer que a luta da Confederação é importante, quero comentar o Tutílio, o Silvio que estão aqui do lado, e comentar também o Marcelo nessa luta contra o maldito precatório, a PEC do calote. Vamos vencer essa guerra, custe que custar. Fausto Camunha está na direção do programa Gente que Fala. Diretora de produção Zenilda Salvato, produção Nicole Dalmaso, som Cléo Rodrigues, na técnica Dante Genari, Darina Freitas, Felipe Batista, Luiz Las Casas e BDBD. Não esqueça, hein? Tem Gente que Fala também às sextas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, canal 9 da NET e 72 ou 99 da TVA. Estaremos de volta amanhã. Eu espero você ao meio-dia. Até lá.